Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse vídeo é Países da América após as independências. Vocês têm acompanhado aí em outros vídeos as lutas dos países do continente americano pela independência. Inclusive, aqui quero relembrar os chamados Libertadores da América, que virou até nome de campeonato de futebol, né? Tem a garotada aí que gosta de futebol vai se lembrar disso, né? E quem foram os Libertadores da América? Foram aqueles que declararam as independências aqui na América Latina. Então você tem Simão Bolívar, José de San Martín, Dom Pedro I, Jean-Jacques Dessalines, entre outros. E no caso dos países que eram colônias espanholas, eles tiveram uma característica interessante de organização, que foi a seguinte: após as independências, o grupo social chamado crioulos assume o poder. Quem era esse grupo social, os crioulos? Eram aqueles que já tinham poder político, tinham poder econômico aqui na América Latina, mas por terem nascido no continente americano e não terem nascido na Espanha, então eles não tinham acesso aos melhores cargos da administração das colônias. Então, com as independências, esse grupo, chamado crioulos, assumem de fato o poder e passam a governar os novos países que surgiram aqui na América Latina. Também nessa mesma época, primeira metade do século XIX, começa a ficar forte aqui no continente americano a chamada Doutrina Monroe, que surge nos Estados Unidos em 1823. O que foi a Doutrina Monroe? O pensamento de que a Europa não deveria mais interferir nos assuntos do continente americano. A América agora é para os americanos. Inclusive, dá para resumir nessa frase: América para os americanos. Porém, ao longo do século XIX e do século XX, nós vamos ver que a doutrina Monroe acabou servindo mais para que os Estados Unidos interferissem em assuntos dos países da América Latina. Realmente ficou a América para os americanos, mas não para os americanos do continente americano, e sim os americanos dos Estados Unidos. Isso, na prática, em vários momentos históricos do século XIX e XX. E, por exemplo, dentro dessa ideia de interferências, você tem os Estados Unidos tomando para si a administração de Porto Rico e de Cuba. No final do século XIX, tanto cubanos quanto porto-riquenhos eram colonizados pela Espanha, mas a administração passa para os Estados Unidos. E só no século XX, no início do século XX, por exemplo, que Cuba garante independência e Porto Rico ainda é território dos Estados Unidos até hoje. Uma outra questão aí, e aí volta ao grupo social dos crioulos, é a questão da escravidão. Como os crioulos já eram um grupo que tinha poder antes das independências e só tiveram um pouco mais de poder depois das independências, então para as camadas baixas da sociedade, a vida continua a mesma. Os escravos continuaram escravos. Você tem vários países aí na América Latina que demoraram para acabar com a escravidão. No caso, o último país do continente americano a acabar com a escravidão, por lei, foi o Brasil, em 1888. Você vê a escravidão nos países que eram colônias espanholas, A escravidão foi se acabando ali, foi sendo abolida por força de lei nas décadas de 1820, 30 e 40. O Brasil, que já era de colonização portuguesa, ele ainda continuou com a escravidão até 1888. Os Estados Unidos continuaram com a escravidão até 1865. Então,
você tem esse fenômeno que continuou, né? Em outros vídeos, nós vamos abordar outras características históricas da formação da América Latina e colocando o Brasil nesse meio aí para a gente entender o contexto de formação do nosso país. Muito obrigado.